Aí, e aí, minha gente, boa tarde. Galerinha pontual, hein? E aí? Que bacana vocês aqui. Todos me ouvem bem? Tá tranquilo com o fone? Valeu. Nosso convidado está chegando. Aí, obrigado pelo retorno. Aê! Eu Olá! tô tendo que fazer um macete muito louco aqui para o celular ficar parado. Então, qualquer hora, se a câmera tremer, sou eu que tô arrumando meu macete Tudo aqui. bem, sem problema, Will. Que prazer ter você aqui com a gente. Ai, que emoção. Ah, bom, Vamos nós. e a galera tá chegando. Bom, então vamos começar. Primeiro, Will, queria já começar a agradecer sua participação, porque já de cara você topou o convite, mesmo sem saber direito o que que ia rolar, né, cara? É um prazer ter você aqui com a gente. Eu e o Will, a gente já tem um histórico aí de compartilhar a vida, desde a Pastoral da Juventude alguns anos atrás. Compartilhamos muito busão, muita música, muito pensar, muito estudar, né? Muito olhar para a sociedade. Então, estar aqui hoje pensando junto com você é uma honra para mim compartilhar mais esse momento com você, né? Bom, eu sou a Giane, eu sou da Associação Singulares e do Projeto Na Medida, estou desde 2011 e sou uma das educadoras do projeto. E estou aqui para estrear essa série que a Associação Singular está fazendo, que é a gente está falando sobre o consumo do álcool. Porque falar sobre bebida alcoólica não é só falar com pessoas que bebem, não é só falar beber muito ou não beber nada, é a gente pensar sobre essa questão do álcool no contexto geral, porque tem vários saberes, vários temas que perpassam por essa temática, né? Então não é apenas o álcool, né? É, Sim, e sim. e para abrir hoje assim essa série que a gente está fazendo, hoje é nosso primeiro dia, e toda segunda-feira essa série vai estar acontecendo aqui no Instagram da Associação Singulares. A gente vai estar falando sobre o álcool no processo histórico da humanidade, né? O álcool nas diversas civilizações. E para a gente poder falar nisso, convidei o Wilson. E Wilson, por favor, se apresenta, fala quem você é, conta um pouquinho de você antes da gente já entrar assim no tema. Então, meu nome é Wilson, eu sou daqui de Barra Mansa. Sem querer entregar a idade nem nada, mas conheço a Giane aí tem quase uns 10 anos, se É. bobear, de caminhadas da Pastoral da Juventude. Uhum. É, Tive a honra de fazer parte da Associação Singulares do Projeto Na Medida entre os anos de 2016 e 2017. 2016 e 2017. Trabalhei com a Giane em Coatins, que o destino quis que a gente se encontrasse lá novamente, e depois com a equipe daqui de Barra Mansa. Sou formado em História, graduado em História pela Unirio, e atualmente sou mestrando em História Social também pela Unirio e mediador pedagógico em uma das disciplinas dos cursos de graduação do CEDERJ. Sou o mediador à distância da disciplina de estágio 4 nos cursos de História, Turismo e Geografia.
É mais ou menos isso. Nossa, que currículo, hein, meu camarada? Não podia estrear de forma melhor, cara. Bom, isso, então vamos começar a pensar um pouco. Primeiro dizer oi para todo mundo que está chegando aí. É bom estar com vocês, dividindo esse momento, construindo um saber aí com vocês. Por favor, interajam com a gente, mandem perguntas, sintam-se à vontade para ajudar a construir esse momento com a gente, tá bem? O Wilson foi convidado para poder falar um pouco sobre o contexto do álcool nas civilizações, né? Só que antes queria pensar, já antes da gente entrar falando de qualquer civilização que exista, queria pensar um pouquinho sobre essa substância, né? O álcool, ele existe na natureza em si, né? Ele é um composto químico. Só que para a gente chegar como ele está hoje, né? Na bebida alcoólica que está, sei lá, no supermercado, na padaria, na adega, na casa de alguém, ele não surgiu dessa maneira, né? A gente teve um contato com ele lá no início da evolução da humanidade, quando a gente estava começando a compreender o que é a natureza e essa questão da gente se alimentar. Os nossos antepassados lá, quando estavam começando a caçar com pouca comida disponível, tiveram contato com uma substância através da fermentação de frutas que estavam caídas, assim, no chão de árvores. E aí aquela fermentação natural do açúcar de uma fruta já alterou a forma de funcionar daquele ser humano ali, aquela percepção, né, daquele ser humano. Então a gente tem aí já lá na pré-história, assim, nos nossos antepassados, um primeiro contato com uma substância que alterava o jeito desse organismo funcionar, né? E aí o ser humano, à medida que o ser humano foi evoluindo, aprendendo a manipular a natureza, a chegada da cerâmica, né? A gente criando a cerâmica, lá naquele período que a gente começando a pensar da agricultura, é, essa manipulação dessas substâncias disponíveis, assim, mudaram um pouco. E Will, você consegue falar para a gente mais ou menos, não sei se é preciso, né? Mas tem algum período, assim, já dessa evolução que a gente tem esse contato com a bebida alcoólica já mais nesse formato próximo do que é hoje? Então, vale a pena talvez ressaltar alguns pontos Uhum. dentro ainda, olhando para essa introdução que a Jane deu sobre a questão da pré-história, né? Então, não é um número exato, obviamente, mas um número próximo que nos mostra que talvez por volta de aproximadamente 10 mil anos, o ser humano ele já tinha contato com esse tipo de substância que alterava as suas percepções de forma geral, né? Ele já tinha contato com aquilo que a gente conheceria como álcool e os seus efeitos no corpo. Então, se a gente olha lá para a pré-história, né, para o começo da história da humanidade, é possível a gente perceber que desde lá já existia o álcool, porque muita gente às vezes acha também que o álcool é uma coisa que se fabrica, desculpa a redundância, mas se fabrica nas fábricas, né? Uhum. E aí é uma substância que se fabrica e que coloca na bebida, mas não, ele está presente de forma natural no meio ambiente. E foi justamente através disso que o homem lá pré-histórico ele teve contato. Então, por acaso, um dia ele foi, né, guardar, estocar os seus cereais lá para o inverno e tudo mais, e aí começou a perceber que estava acontecendo um processo de fermentação com alguns alimentos ali. E a partir daí, eles tiveram o primeiro contato com essa substância que, certamente, ao entrar em contato com essa substância, alterou as suas percepções de tudo. Então, foi desde aí o primeiro contato do homem com álcool que está presente de forma natural na sociedade, no meio ali. Perfeito, Will. Eu fico pensando o quanto é importante a gente também estar pensando nisso, porque já não dá para chegar no dia atual e discutir sobre o dia atual sem a gente entender qual o caminho que foi percorrido, né? Só que tem uma questão também, falar sobre bebida alcoólica, e até o que justifica a gente estar aqui hoje pensando sobre as civilizações, é entender que falar sobre álcool não é apenas substância, né? A gente tem aquela famosa tríade sujeito, substância e sociedade, né? Qual é essa substância, em qual sociedade que ela está inserida, quais são essas regras e aquele sujeito que está consumindo ela, né? O que perpassa a vida daquele sujeito. Então a gente teve um primeiro contato aí já através dessa manipulação, nessa época que
a gente começou com a agricultura, que a gente começou a dominar essa arte aí da agricultura, né? Mas você teria alguma civilização assim, Will, que você pensa que a gente já pode destacar, já que dominava essa questão do álcool, essa produção, pelo menos, do álcool, assim? Uhum. Então, se a gente avança mais um pouquinho na história, a gente tem contato com uma das primeiras grandes civilizações que existiram no nosso mundo, que foram os egípcios, os famosos egípcios das pirâmides e tudo mais. Uhum. E aí, nesse período de apogeu, digamos assim, dos egípcios, a bebida era uma coisa muito... Eu não sei se eu poderia usar a palavra normal, comum, né? Era uma coisa que estava presente ali no meio da sociedade. Tanto é que muitos trabalhadores que ajudaram a construir as grandes pirâmides, na maioria das vezes a forma de pagamento deles era dada por meio da bebida. E que bebida seria essa? Era por meio da cerveja. Então, muitas vezes, os egípcios ali trabalhando na construção das pirâmides e tantas outras obras, a forma de pagamento deles era a cerveja. Então é como se a cerveja, igual o artigo de uma revista fala, é como se a cerveja fosse o pão deles. O pão nosso de cada dia, no caso deles, seria a cerveja. E deixa eu ver na minha anotação se tem mais alguma coisa. Tá. E ela fazia parte de toda a sociedade, não era só necessariamente nos ricos e nos pobres, mas ela estava diluída de uma forma geral na sociedade. Eu tenho uma curiosidade quanto a essa questão do Egito. Já o Egito ele tinha muita essa questão mística, né? A mitologia, os deuses. é, e aí eu queria saber se tinha alguma diferença, assim, quem os sacerdotes, aquela galera da não é um clero a palavra que eu queria usar, mas os reis, assim, de uma outra hierarquia, né? Um pouco superior àquelas pessoas que estavam ali consumindo a cerveja para a produção de uma pirâmide. Tem alguma Uhum. diferenciação entre essas pessoas? Na verdade, se a gente parar para pensar, eu acho que a diferenciação seria muito mais no sentido do pós-morte. Hum, Por quê? É, aí eu pego até um gancho para trazer mais algumas informações sobre os egípcios nesse sentido. Porque essas bebidas também eram usadas como oferendas para os deuses, eram utilizadas também como forma do culto religioso deles ali. E em que sentido eu falo que isso dependia muito no pós-morte? Porque muitas vezes, né, a gente que estuda história talvez de forma mais não tão profunda assim, todos nós tivemos contato com o ensino de história nas escolas, a gente sabe que na maioria das vezes quando as pessoas iam ser sepultadas, e aí de forma especial os mais ricos, eles levavam junto com eles para dentro do túmulo, digamos assim, algumas coisas de valor. Então, existe um caso, há relatos que dizem isso, de que um dos faraós, na hora de ser sepultado, de levar algumas coisas para o seu pós-morte, ele levou junto com ele não sei quantos 1.000 litros de cerveja junto. uau. Mais de 20 mil litros de cerveja, para que tivesse uma boa vida após a morte, né? Então, nessa boa vida, a cerveja faria presente. Sem a cerveja, a vida não seria tão boa assim pós-morte também. Interessante. E o interessante é pensar que a cerveja deles não é igual a nossa, né? Que não Sim. é aquela que eu vou ali, tenho, sei lá, 50 marcas diferentes e fico pensando, né? Acho que já dá para a gente fazer esse paralelo, pelo menos do Egito, com os dias atuais, né? Os Uhum. egípcios tinham esse contato, mas a cerveja não era aquele que e aí vamos ali, acabamos de erguer uma pirâmide aqui, vamos ali fazer um pagodinho e tomar uma cerveja, né? A forma que essa cerveja estava inserida nessa cultura, já dá para ver uma diferenciação do momento que a gente vive hoje, né? Duvido muito que o faraó ia falar assim, qual é, rapaziada, vamos ali tomar uma geladinho, né? Aposto que não era dessa Sem, forma. sem deixar de perceber também que, como eu sempre falo para alguns alunos e também para alguns amigos meus, história é processo. E todo processo, ele bem ou mal, é,
claro que às vezes sofrendo algumas alterações, esses processos se fazem presente na nossa sociedade ainda. Então isso também é um exemplo de mostrar como que algo de lá de antes de Cristo ainda se faz presente no nosso meio, claro que guardadas as devidas diferenças. Perfeito. Nossa, e você citou aqui o período antes de Cristo, né? Eu acredito que você até vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente, mas o quanto até, por exemplo, na Bíblia, a bebida alcoólica ela é citada algumas vezes, né? Uhum, É, é verdade. Ô Wilson, então a gente tem uma das civilizações mais antigas que é o Egito, e lendo um pouco também, né, eu estava pesquisando que nesse período, pouco, sei lá, 1.008 anos atrás também, junto com o Egito, a gente tinha registros fortíssimos assim na China também, só que lá já não era através da cerveja, né, o contato dessas pessoas era mais com o que eles tinham disponível, que era o arroz, o grão, a fermentação daquele grão de arroz ali e tinham uma bebida alcoólica também a partir daquilo e era inserida em Uhum. rituais, era em alguns momentos era tida até como algo mais limpo do que a água, porque não se tinha um processo de purificação da água como é nos dias atuais, né? Então é interessante olhar para a bebida alcoólica como algo até mais puro do que a água naquele contexto histórico, né? Mas eu sei que o Egito não foi não é apenas o Egito uma das civilizações, né, que marcou muito a história da humanidade. Eu sei que um período histórico depois do Egito tem outra civilização também, né? Fala aí pra gente um pouquinho dela. Então, e aí avançando nessa trajetória, que é importante dizer também que a cerveja era usada como fins medicinais, só a título de Ah, curiosidade para quem está escutando a gente. interessante. Outra civilização que se destacou muito nessa questão, e ainda sim a gente consegue perceber não só elementos relacionados à questão do consumo de bebida dessa civilização, mas inúmeras outras, é a civilização da Roma Antiga. Os romanos, e Uhum. aí talvez a gente tenha até mais conhecimento dos romanos, porque vira e mexe aí a gente assiste filmes, assiste séries que falam desse povo até com mais intensidade do que os próprios egípcios. Então talvez eles sejam até mais próximos que nós. Talvez por ser do Ocidente também, mas. É. É, e aí nesse leque de cultura romana, que a gente percebe através de filmes e tantos outros materiais, a gente percebe que, geralmente, dentro dos banquetes que aconteciam, muitos desses banquetes eram regados a muita comida e também a muito vinho. Então, até como quando você falou, Jane, Hum. da questão que até na Bíblia fala, né, se a gente olha para a questão religiosa também, na própria Bíblia fala e traz alguns relatos sobre a questão da bebida, e aí para os egípcios também eles achavam que o vinho era sinônimo de alegria, e sem o vinho não teria alegria suficiente ali para aquele povo. Só que é interessante a gente perceber também, no caso dos romanos, que o grande império romano e soldados ali, eles usavam a bebida como uma forma de submeter as outras populações também. Em que sentido eu digo isso? Vamos supor, eles chegavam em algum povoado e em vez de já chegar atirando, chegar dominando e chegar matando a galera, o que eles faziam? Eles pegavam, ofereciam bebida para essas pessoas, as pessoas, né? Vamos provar, vamos ver no que vai dar isso, e às vezes acabava dando não tão bem, não dava ruim no final da história. E Uhum. aí o que era, qual que era a intenção disso? A intenção, no caso, era embriagar aquelas pessoas que eles chegavam nos povoados, ofereciam um vinho para eles, eles consequentemente ficariam embriagados e a partir daí acontecia o processo de dominação e o processo de submissão desses povos. Então o vinho também pode ser a bebida alcoólica nesse sentido pode ser pensada também como símbolo ou uma ferramenta de dominação de um povo sobre o outro também. Interessante, Wilson. E aí, Hum. até, né, se a gente está falando de período romano, a gente fala também do período ali onde Cristo existiu e tudo mais. E aí eu entro de novo na questão dos relatos bíblicos, né? Uhum. Porque a última ceia que Cristo fez existiu ali a bebida alcoólica também. Não estou querendo debater aqui a questão religiosa nem nada, mas é o sinal de que a bebida se fez presente durante esse período também. É mais ou menos nesse sentido que eu trago a discussão.
Ah, legal. A gente tem a citação não trazendo realmente a discussão da religião, mas assim, uma das histórias que são famosas também da Bíblia é aquele momento que Jesus transformou água em vinho, né? Sim. Então, a gente já tem ali essa bebida sendo citada várias vezes, em vários momentos desse registro aí histórico, né? Eu fiquei sabendo, eu me lembro de ter lido algumas curiosidades sobre o vinho também ser usado muito para a questão da celebração por essa civilização, né? Essa sociedade, eles têm até na mitologia o Dionísio, que é Uhum. é o deus do vinho, né? Então, a gente tem também, além dessa esfera da dominação, a gente tem essa esfera da celebração, né? Já vi Uhum. relatos, assim, vários quadros, até várias pinturas retratando aquela época, de pessoas em banheiras lotadas de vinho. Quem não conhece aquela cena clássica de uma pessoa com aquelas roupas tradicionais da Grécia Antiga, deitada num banquinho com alguém oferecendo uva, uma taça de vinho na mão e sendo abanado, né? Ou então a pessoa só fazia o favor de abrir a boca e tinha uma outra com a garrafa virando, né, na boca Nossa, da pessoa que estava aham, deitada ali. já, real, já vi essa. Então, a gente já tem aí, comparando pelo menos com o Egito e os dias atuais, né, já trazendo três olhares, as diferenças, né, como que já está ali, como, que curioso, uma bebida alcoólica como instrumento de poder, né? E Uhum. também é a dualidade dessa bebida, porque ela como instrumento de poder, mas ela também como instrumento para aquelas pessoas ligadas à diversão, né? Então, duas Uhum. vertentes já de uma única substância. E aí isso já traz para a gente, reforça um pouco esse olhar. Não é só o sujeito, Uhum. né? Não é só aquela substância, não é só a bebida, também é aquela sociedade em que ela está inserida, né? Então, por isso que essa tríade ela é amarradinha, né? A gente depende Sim. muito do contexto que a gente está vivendo. E assim, só uma curiosidade também que eu acho que vale a pena destacar é Uhum. que, e aí sem olhar de novo para a questão religiosa em si, mas é interessante notar também que, eu estava até pensando sobre isso hoje à tarde, a minha pesquisa na faculdade, no mestrado, ela fala sobre essa questão de colonização dos índios na América, mas a colonização olhando para o sentido religioso, né? Colonização religiosa, digamos assim. Uhum. E é interessante perceber que, se eles estão tentando impor a religião católica sobre os índios ali, eles querem trazer para os índios o fato de que o vinho é sagrado nesse sentido da religião, mas por outro lado eles querem demonizar aquelas coisas que os peruanos faziam, que a sociedade inca fazia, que era bebida fermentada a partir do milho. Então é curioso notar que a bebida que vocês bebem no ritual de vocês é errada, é demonizada, mas a que a gente que oferecer para vocês a partir do catolicismo, a nossa pode. É interessante notar isso também. Nossa, interessante. E pensando assim na nossa realidade, como não só puxando dos Incas, mas pensando aqui no próprio Brasil, né? Lá no começo, a civilização que já habitava aqui antes do descobrimento, antes de chegarem aqui com toda uma outra tradição, os nossos nativos, eles também tinham a própria bebida, né? Eles fermentavam a Uhum. partir da mandioca. E aí eles utilizavam muito para os rituais deles, para entrar em contato com o divino. Enfim, era Uhum. bem interessante essa diferença, né? Essa bebida, inclusive, ela existe até hoje, a partir da fermentação da mandioca. Ainda é famosa pelo Brasil em si, mas usada de forma diferente pelos nossos antepassados aqui, né? Interessante. Uhum. E pulando então, aliás, vamos continuar nessa perspectiva aqui da América, né, daqui, e aí a gente pulou então lá da pré-história, aí a gente entrou em contato com o Egito Antigo, falamos um pouco da China, depois a gente veio para da civilização grega e romana, e aí a gente pulou aqui para nossa América, falando um pouco de como era aqui, e aí queria avançar um pouquinho assim nos anos e pensar num período histórico muito determinante, assim, que foi lá nos Estados Unidos, cara. Você pode trazer esse recorte aí pra gente, um pouquinho?
Então, é importante a gente perceber, até como forma de introduzir esse próximo tópico, que as bebidas, elas sempre fizeram parte de vários momentos históricos ali. Claro que a gente vai falar dos Estados Unidos agora, mas é interessante perceber, de forma geral, a presença dela na história como um todo, porque a gente viu o exemplo da Última Ceia, e Uhum. aí a gente também tem um exemplo se a gente pega para analisar a Revolução Cubana, por Ah, exemplo. Então, tanto é que às vezes a gente vai em festas aí que tem a barraquinha lá de bebida que tem a famosa Cuba Libre, né? Que é nossa. reflexo dessa Revolução Cubana aí, que foi uma bebida gerada justamente no seio ali, no contexto da Revolução. Que tem a própria Revolução no nome, né? Então é interessante perceber isso também. Nossa, desculpa te cortar, mas assim, que Com certeza. marcante, né? Assim, na Grécia, em Roma antiga, a gente tinha como fator de dominação, e aqui, pertinho aqui da gente, a gente tem essa, enquanto talvez clichê, essa revolução, mas a bebida como um marco para um momento como esse para eles, né? Que interessante, legal demais esse contexto da Cuba Libre. Não imaginava. E aí, como você tinha falado, a gente entra na questão dos Estados Unidos. E por que os Uhum. Estados Unidos é importante a gente falar sobre ele nesse nosso bate-papo aqui? Na década de 1920, nos Estados Unidos, está acontecendo aquilo que a gente já tem contato hoje também, que é a lei seca. Claro que não igual, mas no contexto da época, no contexto do país ali, aconteceu a lei seca. É, nos Estados Unidos nesse período aí da década de 20. Ela vai durar aproximadamente 12, 13 anos ali, vai até 1933 e 1932. 32, 33, se eu não me engano, também. É... E aí, o que a lei seca era? No sentido dos Estados Unidos ali. Foi uma lei que proibiu a fabricação, a venda, a troca, o transporte, a importação, exportação, ou seja, tudo que tem ligação com o álcool. Não podia ter contato com o álcool em nenhuma das suas possibilidades ali. Zero álcool, né? E por quê? O problema era o álcool. E aí ela foi considerada por muito tempo pelos governantes e pelos líderes ali da nação como um desastre para a saúde pública e para a economia americana. Tanto é que se a gente quem acompanha, quem tem mais contato com séries, com filmes também Uhum. desse período, vai ver que tem várias gangues, várias facções ali espalhadas pelos Estados Unidos que fazem o comércio ilegal de bebida. E aí o álcool é como se fosse uma droga ilícita nesse contexto aí. E justamente o que ajuda a motivar essa lei seca nos Estados Unidos foi tudo isso que eu falei, porque era considerado um desastre para a saúde pública e porque também já tinham muitos casos de pessoas que já estavam reféns do álcool. Uhum. E Então, aí. Will, só reforçar então que acabou surgindo essa pergunta aí agora há pouco, o que que motivou, né, Uhum, essa criação da lei seca lá nos Estados Unidos. Então, a gente tem um contexto social e político ali muito forte, né, que é esse uhum, álcool afetando a população e afetando de forma econômica, mas afetando também a saúde dessa população, né? E sim, aí, e talvez mais importante que os outros elementos. um dos elementos para essa criação da lei. Uhum. Tá. Só que é importante. Por que eu estou trazendo todas essas informações? O que é importante saber disso tudo? É importante a gente perceber e analisar a mudança da concepção do trato com o álcool na sociedade norte-americana desse período. Por quê? Como eu disse agora há pouco, durante 12 anos mais ou menos ali, o álcool foi visto como uma droga ilícita, como uma droga proibida ali para aquela sociedade. Só que a história nos mostra, né? Nós já estudamos isso na escola também, que acontece ali no finalzinho da década de 20, a crise de 1929, né? E todos os seus desdobramentos que atingem até o nosso próprio país.
Por que eu estou falando da crise de 29? A gente sabe dos efeitos negativos que a crise de 29 teve, não só para os Estados Unidos, mas para todo o país, como eu disse. E aí, qual que é a, a sacada, não é sacada a melhor palavra, mas pra gente, mas eu acho que cabe aqui pro que eu Uhum, tô tentando falar. Qual que é a sacada do presidente ali, o Franklin Roosevelt? Ele vai criar um plano que se chama o New Deal, que é o novo acordo, que é justamente uma forma de dar um novo gás para a sociedade ali, para a economia da sociedade norte-americana, para tentar tirar e aliviar o país dessa crise que ele tinha acabado de entrar e que refletiu por todo o mundo. uhum, Dentro dessas medidas que o Roosevelt faz, ele autoriza, ele legaliza o álcool no país. Então, a partir do New Deal, depois da crise de 29, obviamente, ele vai legalizar o álcool. E através disso, são, são reabertas, são criadas fábricas que vão começar a produzir bebida alcoólica no sentido de tirar o país da crise, no sentido de gerar empregos para fazer com que a economia volte a funcionar como era antes da crise. É uhum. interessante a gente ter essa percepção nesse sentido. Bem legal. E nesse período assim que essa lei existiu, né, esses 12 anos, a população parou mesmo de consumir álcool por 12 anos? Foi álcool zero nos Estados Unidos? Será que isso foi possível? Isso daí foi meio que utópico, né? Isso daí foi meio que utópico. Assim, igual eu tinha falado, é interessante notar nesse período a ação dessas gangues que vão vender, que vão comercializar de forma ilegal essas bebidas alcoólicas aí ao longo dessa década que foi proibido o consumo. Eu não sei se é o Al Capone, que também é dessa época aí, que ele está envolvido, Assim. não necessariamente com a questão da bebida alcoólica Tem ali, mas até um filme também. inspirado que é o Poderoso Chefão, né? O Poderoso Chefão ele Uhum, retrata. Eu lembro de uma fala muito marcante para mim no Poderoso Chefão, foi que quando estavam começando uma gangue rival, né? Assim, uma outra família que eles trabalhavam como famílias e não gangues, né? Uma família rival estava começando a trazer a cocaína para distribuir para centros mais ricos e tal. E ele fala: não quero essa porcaria aqui, esse tipo de substância na minha região, não quero misturar porque eu estou uhum. lidando com outra coisa. Então, o olhar que ele trouxe para aquela substância que ele vendia, que era bebida alcoólica, né? Me chama muita atenção nesse período histórico, assim, nesse processo, as pessoas fazendo de forma artesanal em casa. E aí, Uhum. qual o maior problema, né, de fazer de uma forma que não se tenha um controle é a qualidade do produto. Qualidade. Então, e um produto sem qualidade, sem um controle dessa produção, né? Produzido de qualquer forma, no fundo de quintal de casa. E aí tiveram, durante um período, assim, quando esse movimento começou a surgir, a ampliar dessa distribuição ilegal aí de bebidas alcoólicas, os hospitais, como a saúde pública teve um impacto fortíssimo, porque pessoas estavam ficando intoxicadas, porque era um produto que ele não tinha qualidade, não tinha aquela regulamentação, né, para se fabricar e para se consumir. Então, como isso impactou direto na saúde daquela população? Se proibiu pensando na questão da saúde e a proibição Voltou. trouxe um agravante justamente para a questão da saúde, né? Uhum. Que contexto interessante pensar nisso, assim. E assim, eu acho que uma curiosidade também que eu acho que vale a pena destacar é assim, pra galera que está acompanhando a gente, que é fã de cultura nerd, eu acho que vale muito a pena saber, perceber como que essa cultura nerd também está não é uma coisa fora da sociedade. Porque vai ser justamente nesse contexto de crise, nesse contexto de combate às gangues, que um dos heróis mais conhecidos vão surgir, que é o Batman, no caso, né? Hum. Então, o Batman, ele tá combatendo ele é justamente essas gangues aí, não só voltadas para a questão do consumo de álcool, mas é desse período. É desse período, e por ser desse período, é reflexo daquela sociedade ali. É interessante notar isso. Bem legal. E aí pensando mais um pouquinho assim nessa questão desse período de 29, assim, aliás, que vai de 1920 até 1933, mais ou menos, né?
Aí a gente tem a crise de 29, que ajuda a repensar essa situação do álcool. E quando se encerra esse período, né, quando se repensa esse período de proibição, eles não legalizam a bebida alcoólica, né? Essa palavra que a gente fala legaliza nem é a melhor para se usar, acho Uhum. que é eles regulamentam esse uso da Sim. bebida alcoólica, né? E a gente começa a criar aquele processo de com qual idade se pode consumir, aonde se pode construir, os bares, como pode ser. Tanto é que tem algumas questões que ficam até hoje na cultura dos Estados Unidos, que não pode andar com bebida alcoólica exposta na rua, segurando na mão. A gente vê isso muito em filme que fala sobre um pouco da cultura norte-americana, as pessoas carregando bebida dentro de sacos, tampando a Sacos, embalagem. é verdade. Os bares não são expostos na rua como são por aqui, né? A gente vê muito bar no subterrâneo, muita fachada escondida, casas mais fechadas com a bebida alcoólica. Então, a gente tem uma regulamentação dessa bebida alcoólica com direcionamento, né? Para quem vai ser, como vai Uhum. ser, como que vai acontecer. Tem um conjunto de normas ali, né? Isso. As meninas comentaram aqui o quanto a criação dessa lei tem um fundamento do movimento feminista, né? Então, tá falando dos argumentos feministas, era que o homem bebia demais e não cuidava da família como deveria. Isso sim, é verdade. Se você for procurar na construção dessa história dessa lei, o quanto essa força que as mulheres tiveram para ajudar a criar essa situação, porque ainda se tinha aquela cultura do homem como um provedor, aquele Uhum. Total. que vai prover aquela família, e tem um perfil que rola até hoje, de certa forma, que o homem, o sexo masculino, que inclusive a gente vai falar em outros momentos da nossa série, ainda é o perfil que consome mais bebida alcoólica. E na construção Uhum. dessa história, dessa sociedade, o homem realmente era aquele que mais consumia bebida alcoólica. Então acabou que isso refletia naquele ambiente familiar. E com tantos problemas de saúde que o álcool começou a gerar, quem era mais atingido era mais esse homem como o provedor, enfim. Vale a pena até dar uma lida mais, quem tiver mais curiosidade sobre isso. E aí a gente pula então, fecha um pouco essa questão de 1929 ali, trazendo um outro olhar para essa questão do álcool. E aí queria pegar então, pular um pouquinho dos Estados Unidos, amarrar essa questão da regulamentação dos Estados Unidos e pensar como era aqui no Brasil. Eu acho que foi a Islânia que pediu para a gente falar, e surgiu alguns comentários, sobre a bebida alcoólica e os escravos, que a gente comentou um pouco dos nativos, né, dos nossos índios, e aí depois a gente recebeu, então, essas pessoas que foram escravizadas e vieram da África aqui para o Brasil, e elas estavam num contexto histórico e em um movimento cultural diferente do nosso. E aí a gente tem uma história do Brasil e bebida alcoólica já começando a ampliar a partir dessa mistura que acontece aqui. Você consegue comentar um pouquinho pra gente? Então, eu não sei se eu vou conseguir responder de forma plena. Eu vou pegar um desses, desses, desses elementos que Uhum, a discussão trouxe para tentar mostrar de que forma o álcool esteve presente também na Constituição Histórica do país. uhum, Eu não sei se eu vou conseguir sanar de forma total. tá. Mas o que é interessante olhar para o caso do Brasil? Como a própria Jane falou, o rolê dos escravos era outro, né? Então, assim, questão cultural e tudo mais. Só que, assim, eu acho que é interessante a gente destacar que uma das bebidas que são muito consumidas hoje ainda são é, veio desse processo de escravidão. E que bebida é essa que eu estou falando? É, Durante o período da escravidão, ali na época do ciclo da cana-de-açúcar, no século XVII, século XVIII mais ou menos, Uhum, eram os escravos que faziam esse processo, né? Pegavam a cana no canavial, faziam todo o processo ali para gerar o açúcar. Então, nas casas de engenho ali, onde a, a cana era processada para se tornar o açúcar, tinha um momento ali onde eles colocavam em tachos enormes
aquela cana para o processo começar. Uhum. Então, aquilo evaporava, obviamente, o vapor subia para o telhado das casas onde estavam, e os escravos, como a gente sabe, que viviam apanhando como forma de punição por algumas atitudes, tinham as costas, obviamente, abertas, de tanto que eram flagelados e tudo mais. Dentro desse processo, quando o vapor subia, uma hora ele vai descer, a Jane sabe disso melhor do que eu pelos processos aí, vai transformar em algo líquido. E aí, quando esse líquido pingava nas costas, na pele dos escravos ali que estava machucado, ardia. Daí o nome água ardente, água ardente. E Uhum. foi o nome pelo qual ficou conhecida essa bebida aqui também no nosso país, e é uma forma de mostrar como que a história do Brasil também traz elementos, assim como o Egito, assim como a Roma, que a gente conversou mais cedo aqui. Essa história, Wilson, eu penso, já ouvi falar dela no mesmo contexto, mas ao invés de me falar em aguardente, eu lembro de ter ouvido falar de que por isso que se fala pinga, porque Também, pingava também, do teto, né? Enfim, e sentia aquilo. também. Eu li a fala ali como também uma forma de resistência. A gente tem muito essa cultura, né? Como, cara, olha que período, que momento que você estava, você não tinha vida, assim, você era visto como um objeto e olha lá. Então, viver era resistir, né? Então, criar elementos para que essa vida se tornasse pelo menos um mínimo que fosse, né, menos pior do que ela estava ali naquele momento, né? E aí a gente teve a criação de vários elementos assim da nossa cultura, como a própria capoeira também existe hoje como um símbolo de resistência dessa herança, desse período. Então, existir já era, estar vivo já era uma resistência, né? Total, é verdade. Então, como até essa simbologia então da bebida alcoólica, como ali que seja para aliviar um momento, que seja para mudar a consciência, enfim, como esse elemento estava presente até nesse momento de resistir, né? Aí a gente compara de novo aquela sua fala, era a bebida como dominação na Grécia Antiga e como forma Uhum. de resistência hoje em dia, né? Naquele período da escravidão aqui no país. Interessante demais, Wilson. E aí, não tem como a gente pensar que o quanto hoje o nosso país ele também mudou muito daquele período até lá. A gente ainda continua com essa cultura da cachaça, né? Eu me Uhum. recordo, eu espero que eu não esteja expondo demais assim minha família, mas eu tenho família em Minas. Mas eu me recordo de um parente da gente visitar aquela cultura de tomar uma cachaçinha para abrir o apetite, tomar uma Oh, cachaçinha para ir dormir, sabe? Então, aproveitar que a gente está trazendo esse contexto do país, queria que a gente pensasse um pouco qual é esse olhar que a gente está tendo hoje, esse contexto histórico que o Brasil, que a nossa sociedade, né, está vivendo em relação à bebida alcoólica. O que você consegue trazer assim, que você olha de marcante nesse contexto histórico do Brasil aí? então, se a gente pensa sobre a nossa sociedade atual nesse sentido, é muito importante perceber como que o álcool está tão enraizado na cultura do nosso país. E aí eu digo enraizado porque, em grande parte, para todos os lados que a gente olha, bem ou mal, direto ou indiretamente, a gente acaba tendo um pouco de contato é, com o álcool. Tá? A gente estava até conversando hoje mais cedo, né? Que Uhum. a gente vê a questão do álcool na própria estampa de camisa. A gente vê álcool em propaganda de televisão. E, mais forte do que isso, a gente acaba tendo muito contato com o álcool nas próprias músicas. Então, se a gente ficar aqui listando músicas que, direto ou indiretamente, acabam nos sugerindo, nos estimulando esse consumo de bebida, a gente vai ficar aqui listando músicas até amanhã e a gente não vai É terminar. verdade. Então, a gente consegue observar um processo de glamorização desse álcool na nossa sociedade atual, de forma que
é como ele se fosse um elemento crucial ali para a sociedade em si. E aí, aí eu estou até lembrando das oficinas que a gente fazia, né? Que a gente meio que no começo fazia um brainstorming ali, que perguntava, por que se bebe hoje? E aí é justamente isso que até você começou a falar. É para começar, é para abrir o apetite, é para dormir, é porque está triste, é porque está feliz, é porque vai fazer a prova, é porque passou na prova, é porque não passou na prova. São por vários motivos, e aí a gente pode listar vários, ficar aqui até amanhã também. Mas a gente observa uma forma muito intensa desse incentivo ao consumo do álcool. Seja por música, seja por roupa, seja por vários outros meios, digamos assim. O álcool é um agente muito presente na sociedade atual, não só brasileira. É verdade. Minha cabeça viajou aqui agora quando você falou quando você trouxe esse recorte da música, né? E até foi um comentário que você tinha feito na nossa conversa anterior das lives que estavam acontecendo, né? O quanto o consumo do álcool estava presente em quase todas as lives, assim, raras foram aquelas que a gente não viu, né? Mas aí vamos pensar então um pouquinho dessa construção aqui no nosso país. A gente tem, então, a bebida alcoólica como algo glamorizado e algo dentro da nossa cultura. Então, assim, faz parte da cultura, né? Tanto é que a gente vai pesquisar, vai ouvir relatos, sei lá, tem churrasco com crianças pequenas e elas estão vendo aquelas pessoas consumirem bebida alcoólica ali. Então é importante a gente trazer um contexto para reforçar mais ainda essa questão da sociedade. Por que é importante o sujeito dentro dessa sociedade olhando para essa substância, né? A gente nasce nessa vida sem a gente saber o que é o mundo, como ele funciona, sem a gente saber quem a gente é. E aí, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a falar, a gente vai aprendendo a andar, e com aquelas pessoas que a gente convive, né? Com elas a gente vai aprendendo o que é certo e o que é errado, e a gente também absorve dessa cultura quais são os valores, né? Então, por exemplo, o que é você falar português? Porque eu nasci aqui no Brasil. Então, se eu tivesse nascido em outro país, eu teria aprendido outra língua. O quanto é importante a gente olhar para esse contexto que a gente está nascendo. E aí essas regras da sociedade estão sendo ensinadas para a gente. Então, você liga a televisão, tem vários comerciais falando de bebida alcoólica, você liga o rádio, vou assistir uma live, tem músicas que falam sobre o consumo dessa bebida alcoólica. Eu estou vendo pessoas consumirem a bebida alcoólica, o que vai acontecer? Eu naturalizar esse consumo, né? E aí parece que errado é aquele que não está dentro dessa vibe aí, dentro dessa linha, É né? verdade. E ainda e aí a gente traz essa questão desse consumo. O quanto, por exemplo, tô com uma garrafinha de água aqui, ela tá aqui, né? Só porque a minha garrafinha de água tá aqui não quer dizer que todo mundo que está assistindo esse momento tá hidratado, né? Então, Sim, sim. depende muito da relação que eu tô tendo com essa substância. Uhum. Então, é importante a gente não colocar o álcool como um vilão, ou como um salvador, ou como nada. O importante é a gente colocar essa bebida como algo que vai ser usado por um sujeito e que ele que vai escolher a forma dessa relação, né? E aí a gente vê Exatamente. essa relação sendo afetada pela sociedade em que esse sujeito vive, né? Pela sociedade que esse sujeito está. E aí a gente começa a observar, então, aqui no país, essa glamorização. E por que a gente está focando tanto na glamorização, né? Porque é um retrato do álcool. O álcool é visto como algo muito bom. Então, assim, se eu tô triste, eu vou beber para me alegrar, que nem o Wilson falou. Se meu time perdeu, eu vou beber para afogar as mágoas. Se, sei lá, ganhei alguma coisa, vamos celebrar. Ah, acabou o jogo de futebol, a peladinha, vamos lá beber uma para socializar. Então, existem diversos motivos e muitos deles trazendo esse álcool ligado muito à diversão, né? O consumo do álcool ligado à diversão. E aí isso trazendo um retrato generalista, né, galera? Olhando para como um retrato mesmo e pensando que cada pessoa vai consumir à sua maneira e por sua motivação. E aí a gente trazendo esse contexto, assim, o quanto que a gente tem que pensar, então, olhando então para toda essa trajetória que a gente teve assim da humanidade, desde a descoberta dessa substância, né, até os dias de hoje, o quanto ela passou
e ela teve importância econômica e social para cada uma dessas sociedades, né? E então tem assim uma caminhada na história da humanidade essa substância. A gente acabou de ver que ela já foi um instrumento de dominação, um instrumento de resistência, ela foi consumida para entrar em contato com os deuses, e como foi Uhum. diferente para cada uma, né? E aí, chegando nos dias atuais, a gente olhando para isso, nosso papel ao olhar para essa construção social até hoje, assim, é a gente entender, reforçar, assim, essa construção dessas civilizações que a gente fez até o momento é justamente para a gente entender o quanto a substância em si, apenas a substância, ela não é determinista, né? Ela não vai determinar um, não vai ser algo que vai ser determinante apenas. A gente tem esse contexto da sociedade em que se está inserida e o fator cultural como algo muito forte. Então, coloco assim, trago para a gente poder pensar depois dessa caminhada toda, como a gente está enxergando. Não adianta só eu falar, né? Tipo, o álcool é glamorizado na nossa sociedade, mas será que os nossos olhos estão atentos para esse movimento, né? Será que a gente repara que nessa convivência com, sei lá, em casa a gente tem a cultura, por exemplo, de ter adegas, né? As pessoas fazem estoques de bebida, é algo chique se ter bebidas caras em casa. Assim, que tipo de mensagem a gente está tentando passar com esse tipo de comportamento? Então, eu acho que é uma das perguntas que a gente pode estar colocando. E aí, qual é a minha visão dessa bebida? Como eu estou olhando para ela? Como ela está regendo o meu comportamento dentro dessa sociedade? Isso é um ponto até para. Tem gente, eu já conversei muito com algumas pessoas, mas eu não bebo. Por que que eu vou falar sobre bebida alcoólica, né? Assim, mas você não bebe, mas você está inserida numa sociedade que tem essa É cultura do verdade. álcool. Às vezes a gente presenteia pessoas com uma bebida alcoólica, olha que interessante. Olha, fulana, vou dar uma bebida aqui envelhecida e tal. Faz um favor pra mim, eu te dou um fardo de cerveja se você fizer um favor pra mim. Tipo isso, né? Tô aqui tentando achar um comentário que o Mauro fez. Ele fez uma dicotomia aqui entre o álcool, o vinho e o uísque versus a cachaça, que os reflete sobre a visão social do consumidor. É verdade. O quanto tem, ele trouxe essa imagem assim, a pessoa que está bebendo a cachaça e a pessoa que está bebendo o uísque, né? Então assim, como que você imagina, por exemplo, nesse momento assim, uma pessoa que bebe uísque, uma pessoa como vista naqueles filmes lá do É verdade. 007, uma pessoa de terno segurando um uísque numa festa super chique, e como que é a imagem que você faz de uma pessoa sentada tomando uma cerveja? É talvez no Não, bar com uma e galera. aí eu jogo até um pouquinho, eu até jogo um pouquinho de lenha na fogueira. Como a gente imagina a galera que bebe a famosa barrigudinha, por exemplo, que são Perfeito. é como se fosse níveis de, né, sociais. Quem bebe uísque, quem bebe Uhum. cerveja, por aí vai indo. E bem lembrar da barrigudinha, porque ela mesmo foi um exemplo na nossa sociedade. Tem algumas marcas a gente falando marca, nem sei se era possível a gente estar falando assim, mas é para as pessoas conhecerem também, né? Algumas marcas de bebidas, elas eram muito conhecidas daquelas pessoas e tinham um valor muito barato, muito baixo. Eram conhecidos para aquelas pessoas que já têm um problema com a bebida alcoólica, né? Aquelas que são as dependentes do álcool. Eram bebidas acessíveis para essas pessoas porque eram muito baratas. E aí uma música aqui, outra música ali, começou a inserir elas na cultura das festas, e de repente essas bebidas ficaram super populares. Então a gente teve músicas falando de bebidas, sabe? Então, e aí o poder que essa música teve, ela elevou o estado da bebida. Olha só até que ponto a gente chega nesse fator cultural, né? Então, a gente sempre tem o costume de pensar, eu já ouvi muito falar isso, mas pessoas só são pessoas influenciadas, são pessoas com mente fraca, não sei o quê. Mas olha só, a gente vive num contexto que cultura influencia esse ser humano que está em Uhum, construção, e a gente mal percebe uhum. isso, né? Então, o tempo todo a gente está tendo essa influência dessa cultura, né? E aí, o quanto é importante a gente estar questionando os nossos
comportamentos justamente por conta desse fator cultural, né? Essa construção dessa sociedade, assim. Então, olhar para isso é olhar para a gente. É a gente estar fazendo um Então, questionamento para a gente mesmo, né? e aí eu acho que talvez, assim, claro que o que me compete é talvez trazer análise histórica de tudo isso, talvez é interessante perceber também e se questionar até que ponto talvez o contato que o pessoal de lá de trás teve se reflete no contato que eu tenho hoje também com aquilo. O que, que me leva a assumir o consumo do álcool na minha vida? E aí é É, mais no sentido de refletir. porque eu faço esse consumo, né? Interessantíssimo. Ô Will, tô ficando atento aqui ao horário. A gente tem menos de 5 minutos, infelizmente. Uns 4 minutinhos, eu acho, 3 até na verdade. Tô até com o cronômetro ligado aqui pra gente não perder muito. Até E eu esqueci. acho, passa muito rápido, a gente nem vê. Então eu acho que fica assim para a gente olhar para essa construção social, o fator cultural, e a gente está fazendo o nosso questionamento para esse consumo, qual visão a gente, enquanto indivíduo, está trazendo para essa substância, apesar dessa sociedade que a gente está inserido. Eu queria de Uhum. coração agradecer sua participação. Que papo rico, que papo bom, que bom passar esse tempo com você. Muito obrigada a todo mundo que está junto com a gente, acompanhando, comentando, zoando. Enfim, gratidão por partilhar esse momento com a gente, essa construção de pensar, olhar para começar, aliás, estrearem essa série junto com a gente, né? Então, Will, meu obrigado, assim, de coração. Queria ver se você tem um minutinho aí, se você quer comentar alguma coisa. Então, gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. Eu te falei, né? Que externalizo agora para todo mundo que está escutando. Eu fiquei muito feliz Uhum. de poder estar contribuindo ainda, né? Com a história desse projeto, que é um projeto tão, assim, foi muito marcante para mim também. E eu consigo perceber, ainda bem, de forma muito clara na minha metodologia enquanto professor, enquanto historiador, quanto na medida se faz presente ainda na minha forma de abordagem, na minha forma de contato com o outro, não só na minha área de atuação, mas também no meu contato com o outro na vida, né? Então, assim, espero que todas as informações que a gente conversou aqui possam somar para todo mundo que escutou a gente, para todo mundo que acompanhou esse breve momento que a gente passou junto. E qualquer dúvida, eu estou aí à disposição. Podem me procurar nas redes sociais, que a gente vai estar aí para somar sempre, gente. Que felicidade. Valeu. Muito obrigada, viu, Wilson? Gente, um abraço. Até a próxima. Semana que vem a gente está aqui de volta para nossa série, tá bom? Abração. Valeu, Obrigado, Will. valeu, Valeu, gente. galera.